Olá, um abraço para você, telespectador da TV Mar Canal 525. Estamos de volta aqui para falar mais de esportes. As telespectadoras da TV Mar também recebam o nosso forte abraço, tá? Daqui para frente nós vamos deixar você atualizado. Tem todas as competições já nos preparativos e nós vamos daqui a pouco falar do CRB, que já pensa no Campeonato Alagoano, anunciando contratações. Como nós já prevíamos ontem, essa situação já foi inclusive antecipada por nossa produção. O uruguaio Facundo Labandeira foi anunciado pela diretoria do CRB, que anunciou também ontem mais uma contratação para dar mais base para o técnico Daniel Paulista, e já nós vamos trazer detalhes. O CSA também vai ser assunto no pós-eliminação da Copa do Nordeste. A equipe caiu para o Iguatu do Ceará no último final de semana aqui em Maceió, e agora o planejamento da diretoria é um olhar para o Campeonato Alagoano e para a Copa Alagoas. Tá? O CSA fora da Copa do Nordeste e agora vai centralizar esses preparativos para a disputa dessas duas competições. Lembrando que em 2024 o CSA também não vai participar da Copa do Brasil, ou seja, prejuízo para os cofres do clube diante da ausência dessas duas competições. Se o CSA tivesse avançado, teria colocado aí no bolso mais de R$1,5 milhão só para entrar na fase de grupos da Copa do Nordeste. Se colocarmos também a participação na Copa do Brasil, R$800 mil. Então, por aí você já imagina o quanto o CSA perdeu em ficando fora dessas competições na temporada. Vamos trazer também os integrantes do Timaço da Gazeta aqui nesta participação no Canal Esportes e muitos outros assuntos daqui para frente, porque está no ar aquele que é o mais irreverente programa de esportes da TV Alagoana, o meu, o seu, o nosso Canal Esportes. Vamos começar o programa de hoje trazendo muitas notícias e dando uma passada no Globoesporte.com, até porque tem toda a movimentação dos clubes de Alagoas e da Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? Tem uma movimentação constante aí com o Cruzeiro, com o CSA, com o CRB, sendo os representantes do estado de Alagoas nesta competição. E então vamos trazer aqui nesta participação inicial aqui no Canal Esportes as informações do futebol local. CBF divulga a data e horário de Altos e Asa pela segunda fase do pré-nordestão. Daqui a pouco o Guilherme Nobre vai trazer detalhes a respeito disso. CSA que teve como participação no primeiro mata da pré-copa do Nordeste R$125 mil de bonificação. Se tivesse passado pelo Iguatu, o CSA teria alcançado mais 185 mil. Foi o que o Asa, por exemplo, alcançou ao eliminar o Ferroviário do Ceará. Mas para o Asa, é outro grande desafio que a equipe terá pela frente. Vai enfrentar esse adversário, o Altos. A partida será domingo à noite, às 19 horas, esse jogo, né? 7 da noite. E aí tem todos os detalhes que nós vamos colocar em evidência nos próximos programas, tá? Mas o Guilherme Nobre daqui a pouco traz detalhes também do Asa aqui no programa. CRB anuncia Labandeira e oficializa Vitinho. Mais duas contratações anunciadas pelo CRB ontem, né? O CRB está indo ao mercado com a proximidade no Campeonato Alagoano. No dia 20, a equipe estreia contra o Penedense lá em Penedo. É o campeão da primeira divisão, CRB, contra o campeão da segunda divisão, Penedense. Os dois times alcançaram um título na divisão de acesso e na divisão principal em 2023 no futebol de Alagoas. E vão fazer a abertura oficial do Campeonato Alagoano. E o CRB já está pensando nessa estreia, tá? Já que a Copa do Nordeste para o CRB só em fevereiro. CSA se reapresenta após eliminação e David resume: faltou malandragem. É o que rotulou o jogador do CSA. CRB enfrenta o Castanhal pela Copa São Paulo, né? Todas as informações do jogo daqui a pouquinho, né? Bola rolando. Asa vai enfrentar o Altos do Piauí na segunda fase da pré-copa do Nordeste e todas as informações você vai acompanhar aqui também no Globo Esporte. Vamos dar uma passada daqui a pouco também no portal gazetaweb.com, na editoria de esportes, para acompanhar as últimas notícias também e deixar você bem informado. Faz parte aí dos veículos da organização Arnon de Melo e sempre serve como base, né? Um parâmetro aqui para nós na movimentação esportiva diária aqui por meia hora, de segunda a sexta-feira, na programação da nossa TV Mar. Tá certo? Vamos dar sequência então ao programa. Eu quero trazer, já que falávamos do Asa, o Guilherme Nobre, com essa primeira passagem dele aqui, trazendo detalhes do Asa e dos clubes do interior do estado. Gui, quais são as novidades? Vem pra roda.
Chegando com mais informações dos clubes arapiraquenses, falando muito de futebol. O Cruzeiro de Arapiraca está se preparando para o início do Campeonato Alagoano. No próximo dia 20 vai ter o derby entre Cruzeiro e Asa, que abre a competição dia 20 ou dia 21, e até lá o Cruzeiro seguirá em ritmo de treinamento. A equipe do Estrelado pretende fazer pelo menos mais um amistoso nessas últimas 2 semanas de pré-temporada, e esse amistoso será contra o Coruripe. Não tem uma data definida, mas o pretendido é que aconteça até o próximo final de semana. Agora a gente fala do Asa, que teve uma segunda-feira movimentada. Após eliminar a equipe do Ferroviário na pré-Copa do Nordeste, a equipe está completamente focada na partida contra o Altos. Vai ser lá em Teresina, no estádio Lindolfo Monteiro, mesmo estádio onde o Altos eliminou a equipe do Santa Cruz no último domingo. E depois de muita espera, a CBF finalmente divulgou o horário e o local da partida. Vai ser no Lindolfo Monteiro, no domingo, dia 14, às 19 horas. Dos 4 confrontos desta segunda fase, Altos e Asa será o último. Então o Asa pode ser a última equipe a entrar aí na fase de grupos da Copa do Nordeste. Mas para isso, precisa vencer o Altos no tempo normal, ou pelo menos empatar e vencer nos pênaltis, assim como foi contra a equipe do Ferroviário. O Asa também agora pensa apenas nisso, porque a semana inteira vai ser pensando nesse jogo. Tem uma logística aí para ser montada, até a viagem para Teresina, que ainda não tem uma data para acontecer, mas é uma viagem um pouco mais longa do que foi para a cidade de Fortaleza, e o Asa possivelmente tentará mais uma vez fazer um voo, ir de avião para a capital piauiense. Até lá o treino voltou na segunda-feira, então a equipe do Asa muito bem focada aí pensando nesse jogo contra o Altos. Uma outra novidade envolve o departamento de futebol, porque Lucas Ramon não faz mais parte dele, ele acabou saindo. Tem relatos de que ele recebeu uma proposta de um outro clube e ele não fica no Asa no restante da temporada. Só que o Asa agiu rápido e foi lá na cidade de Penedo arrumar o seu novo gerente de futebol. Erivaldo Domício, oficialmente anunciado pela equipe alvinegra, ele assume as funções aí no departamento de futebol do Asa, ele que montou o elenco do Penedense, que vai disputar o próximo campeonato alagoano. Então é isso, muitas informações pegando fogo no futebol arapiraquense, e a gente volta amanhã com mais informações. Tchau, tchau, pessoal, até amanhã. Até amanhã, Guilherme, para você também, tá certo? Um grande abraço aí, muito obrigado por essa base que você também traz todos os dias com informações dos clubes do interior do estado. Aí deu para perceber, né? Cruzeiro ainda com as atenções voltadas para o Campeonato Alagoano e para essa despedida da Copa São Paulo de Juniores, e o Asa pensando nessa partida contra o Altos do Piauí no próximo domingo, tentando, claro, aí chega a última fase da competição. Se o Asa passar pelo Altos no domingo, o Asa estará na fase de grupos da Copa do Nordeste, que seria muito importante em todos os aspectos, economicamente, em termos de atrativo para o público, porque Arapiraca passaria a receber jogos também da Copa do Nordeste. Então seria uma temporada muito empolgante essa para o torcedor do Asa, caso o clube alcance esse direito de entrar na fase de grupos da competição. Nós vamos agora trazer, nesta sequência aqui do programa, informações do CSA. A representação do CSA foi ontem, né? Depois das atividades que a equipe realizou na semana passada, pensando em continuar na pré-copa do Nordeste, veio a frustração. O time caiu nas cobranças de pênalti, né? Nos tiros livres da marca penal para o Iguatu do Ceará. E isso gerou uma insatisfação na torcida, pedido de desculpas do técnico Rogério Correia, do departamento de futebol também, que veio a público pedir desculpas à torcida. Mas chegou o momento do retorno às atividades, agora pensando no Campeonato Alagoano e na Copa Alagoas. Vamos dar uma olhada como é que foi esse retorno às atividades do CSA ontem na parte alta aqui de Maceió. O elenco azulino se reapresentou na manhã dessa segunda-feira no Complexo Esportivo Gustavo Paiva. Depois de uma reunião com o diretor de futebol, Marlon Araújo, o executivo Alarcon Pacheco e também a comissão técnica, os jogadores fizeram o primeiro treinamento da semana em campo. A gente o mais rápido possível, junto com o professor Rogério, toda a comissão, até mesmo também com o respaldo de Marlon, Alarcon, né? A gente internamente tirar as lições desse jogo, né? Que infelizmente teve um final trágico para nós, né? A gente tirar as lições, procurar evoluir em cima dos detalhes, procurar melhorar em cima dos erros, né, que a gente cometeu e aperfeiçoar, começar a se soltar um pouco mais, né, para que a gente já busque nessas competições agora que a gente vai ter na sequência evoluir
ir bem, né, conquistar os objetivos que nos foram passados para essas competições, para quando chegar no campeonato nacional a gente estar muito mais encorpado, com casca, para conseguir o objetivo maior que é o nosso sonho. É lógico que o resultado não foi o que o clube esperava, nem os jogadores, mas qual a sua impressão desse primeiro contato com a torcida do CSA, David? A primeira impressão, eu posso dizer que foi maravilhosa, né, porque eu nunca tinha jogado ainda, né, num clube que tem tanta torcida assim. Eu e a minha família, nós ansiávamos por isso, né, porque até então na minha carreira eu só tinha enfrentado, né, cenários assim, e ter esse cenário a favor, ele é muito positivo, né, ele é muito bom, ele é o que todo atleta gosta, né? A gente se sente realmente jogadores de verdade tendo uma torcida, a gente defendendo uma camisa que detém uma torcida desse tamanho, né? Então a gente fica muito mais frustrado por não conseguir dar a eles, né, a classificação, a vitória, não conseguir suprir a expectativa que eles estavam, né, em cima da gente. Então essa frustração posso dizer por mim e por todos os atletas, foi a que mais pesou, né? Não dar essa resposta para a torcida, não conseguir ter dado nesse jogo, mas ela pode ter certeza que a gente vai trabalhar cada vez mais forte, como a gente vem trabalhando, para que a gente consiga dar as alegrias que eles merecem e retomar esse caminho de vitórias que o CSA merece também. A equipe dá sequência aos treinamentos, agora com foco na estreia pelo Campeonato Alagoano contra a equipe do Coruripe. Importante, né, esse depoimento do CSA no material produzido pela assessoria do clube e do jogador David, né, que agora fala nessa sequência de temporada. E nós precisamos aqui trazer uma análise muito ampla a respeito desse momento do CSA, porque muita gente tem cobrado, exigido e até de forma exagerada do CSA resultados no início de uma temporada ainda. É uma temporada que está começando, mas o cartão de visitas não saiu do agrado. O CSA não esperava ser eliminado pelo Iguatu logo de cara na pré-Copa do Nordeste. Então já dá para perceber que o trabalho do Rogério Corrêa é um trabalho que será cercado por desconfiança e os atletas também, por tabela, serão cobrados, exigidos por uma melhor apresentação, por uma melhor condição que as equipes elas venham realizar para a disputa da competição. Então vejo que para aquilo que realmente precisa no campeonato, é fundamental, ou nos campeonatos que o CSA vai disputar, será fundamental a equipe alcançar objetivos e, principalmente, ter nas suas metas a capacidade de descobrir uma inspiração suficiente para que o elenco venha alcançar bons resultados. Quem vai falar melhor a respeito de contratações, de CRB, de CSA, é o Henrique Pereira. Ele está com a gente aí, o Henrique, não está? Não está não, né? Então vamos fazer o seguinte, a Juniele Rocha tem toda a movimentação também dos clubes de Alagoas em seu comentário, em sua análise. E vamos trazer a voz feminina do Timaço da Gazeta para poder também abrilhantar aqui o Canal Esportes agora. Vamos lá. A gente começa a terça-feira trazendo informações da equipe do CRB, que ontem anunciou mais 2 contratações para a temporada de 2024. São 2 atacantes. Primeiro, Facundo Labandeira, jogador de 27 anos que estava no Sport. Segundo, Vitinho, um jogador de 22 anos, mais uma aposta para o CRB nesta temporada. Facundo já se encontra aqui em Maceió, já está com a comissão técnica e os seus companheiros, e o jogador Vitinho é aguardado ainda essa semana para poder estar também junto com os demais jogadores do elenco regatiano. Além disso, o CRB confirmou de forma oficial, portanto, o empréstimo do jogador Guilherme Romão. O lateral esquerdo vai fazer parte agora do elenco da equipe do Atlético Goianiense, jogando a Série A do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o CRB possui contrato com o jogador até 2025. Portanto, é mais uma forma de negócio, quem sabe futuramente o CRB não consiga fazer uma venda e conseguir uma boa grana com a venda do Guilherme Romão. Por enquanto, o jogador está emprestado e faz parte agora do elenco da equipe do Atlético Goianiense. Agora falando sobre o CSA voltou ontem aos trabalhos depois da eliminação precoce na pré-Copa do Nordeste. Agora é levantar a cabeça e treinar nesses próximos dias para a estreia no Campeonato Alagoano, que vai acontecer no próximo dia 21 contra a equipe do Coruripe. Portanto, apenas trabalho agora para a equipe do CSA, já que não vai contar com a pré-Copa do Nordeste.
Muito bem, tá certo, Juniele Rocha, tá aí trazendo informações sobre esses preparativos aí do futebol de Alagoas para as competições, né? Com os nossos clubes em pleno vapor em suas atividades e sua preparação para quem ainda não estreou. No caso do ASA e do CSA, eles já estrearam em competições oficiais, são os 2 primeiros alagoanos a participar com suas equipes principais de competições oficiais em 2024, que foi, no caso, essas partidas do último final de semana pela pré-Copa do Nordeste. O CSA com o Igatu e a equipe do ASA lá no Ceará enfrentando o Ferroviário. Um deu bem para Alagoas e o outro acabou não dando bem para o nosso futebol, que foi, no caso, a queda do CSA. Bom, ainda falando de futebol de Alagoas, de CRB, de muitas outras informações, nós vamos trazer as imagens, né, dos contratados do CRB até aqui, anunciando, inclusive, nomes, muito bons nomes, inclusive, o CRB tem, dando uma oportunidade para o técnico Daniel Paulista trabalhar melhor a equipe para a temporada. O Vitinho foi a novidade, ontem foi confirmado pela diretoria do clube, né, contratação aí já anunciada, e o Facundo Labandeira, o uruguaio, que fez várias partidas, mais de 40 jogos pelo Sport Clube do Recife e que já passou por várias equipes do continente sul-americano, agora chegar a Alagoas para vestir a camisa do CRB. Quem vai falar mais a respeito do que o CRB tem de novidade no elenco é Marcelo Rocha, que vem agora também na nossa programação para trazer todos os detalhes e a movimentação constante no mercado da bola, quando o assunto é interesse e alcance também de contratações oficialmente pelo CRB. Chegando com informações do Clube de Regatas Brasil, profissional que continua trabalhando no Ninho do Galo, na Barra de São Miguel, visando o jogo contra a equipe do Penedense, jogo que acontece no dia 20 lá em Penedo. É a segunda semana de treinamentos no Ninho do Galo. Inclusive, esta semana, o CRB os jogadores estarão dormindo no CT para adiantar os treinamentos nos 2 períodos. O CRB que anunciou ontem a sua direção mais 2 jogadores, chegando no total de 10 contratações. O meia GG, que veio da equipe do Vitória, de 29 anos. Gustavo Henrique, 24 anos, zagueiro, veio do Sampaio. Bruno Dentinho, um atacante, 22 anos, pertence ao Red Bull. João Pedro, volante, 24 anos, estava na Tombense. O Helder, atacante, 28 anos, da equipe do Vitória. O Jorginho Meia, 32 anos, veio da equipe do Sport. William Formiga, lateral esquerdo, 28 anos, veio do Ceará. Matheus Albino, goleiro, 28 anos, que estava no Botafogo de Ribeirão Preto. Ontem a direção, como disse, anunciou 2 novos jogadores, reforços. Inclusive a expectativa para esse anúncio, confirmado ontem, do Facundo Labandeira. É o uruguaio de 27 anos que estava no Sport. Ele agora tem o Jorginho e tem o Labandeira, que atuaram juntos jogando pelo Sport, agora com a camisa do CRB. O outro jogador foi o Vitinho, lateral esquerdo do Sampaio. Então 10 jogadores. E reforçando para o torcedor do CRB, e jogadores que continuam da temporada passada. O Vitor Caetano, goleiro, Hereda, lateral direito, Matheus Ribeiro e o Fábio Alemão. Matheus Ribeiro, lateral, Fábio Alemão e Simon, zagueiros. O Léo Pereira, Falcão, Mike e Anselmo Ramon. Não fechou ainda o ciclo de contratações. O CRB continua no mercado para reforçar. Ainda essa semana, segundo a direção, devemos ter novidades. É o Galo na preparação para a primeira competição da temporada, que é o Campeonato Alagoano. E o jogo será contra o Penedense, lá em Penedo. Valeu, Marcelo, um abraço para você. E trazendo agora a Gazeta Web, o mais completo portal de notícias de Alagoas, na editoria de esportes. O Grêmio que ainda continua em busca por substituto do Luiz Soares, né? O Luizito, que deixou o futebol brasileiro, inclusive fez algumas observações, eu não vou dizer nem críticas, né? Mas ele observou o futebol brasileiro, aspectos que precisam melhorar, mas deixou uma história, né, na equipe do Grêmio, né? Querido pelos torcedores do Grêmio, e agora vai seguir sua vida, decidiu, né, viver novas experiências, não continuar jogando no futebol, porque ele já falava que era um sacrifício, sentia muitas dores no joelho, né? Foi para um sacrifício absurdo para cumprir na temporada passada os seus compromissos com a equipe do Grêmio.
O gerente Erivaldo Domício, que trocou o penedense para assumir a equipe do Asa, essa informação já que repercutimos aqui com a participação do Guilherme Nobre. O Alexandre Matos prioriza a vontade de jogador e a responsabilidade financeira no Vasco. Muito importante a chegada do Alexandre Matos para poder viabilizar as contratações no Vasco da Gama. É um dos nomes que tem um trânsito muito livre, né, nos bastidores do mercado do futebol brasileiro e do futebol internacional. E o Vasco foi logo de cara quando confirmou a permanência na Série A e trouxe esse profissional para assumir o departamento de futebol, né? A parte do futebol do Vasco hoje tem Alexandre Matos como um dos grandes nomes. E a CBF, que marcou o duelo entre Altos e Asa para o próximo domingo. Bia Haddad vence na estreia de duplas e vai às quartas de Adelaide, isso é no tênis. Todas as informações você acompanha na Gazeta Web, o mais completo portal de notícias de Alagoas. O bom de bola, o Arne Oliveira, também faz parte do timaço da Gazeta. E ele vem agora na nossa programação para trazer o boletim atualizado do CSA, com as últimas informações do Azulão do Mutange. CSA se reapresentou ontem pela manhã. Aliás, o calendário de atividades marcando apenas treinamentos para hoje, também no primeiro horário, agora pela manhã. Possivelmente, nesta quarta-feira, vamos ter treinamento nos 2 horários. O que acontece é que o CSA agora tem praticamente 2 semanas de preparação visando o seu jogo do Campeonato Alagoano contra a equipe do Coruripe no próximo dia 20 ou 21. Faltando aí a oficialização no calendário por parte da Federação Alagoana de Futebol. Foi um domingo de muitos pedidos de desculpas, né? Depois do resultado do último sábado, a eliminação logo no primeiro jogo da Pré-Copa do Nordeste para o Iguatu. O CSA ficou no 1-1 no tempo normal, perdeu nos pênaltis por 4-3 e principalmente, né, por parte do Marlon Araújo, que é o diretor de futebol do CSA, pedindo desculpas, alegando principalmente que o CSA ainda não tem o seu melhor futebol devido à sequência de jogos e por ter ainda alguns jogadores que ainda vão estrear. Casos, por exemplo, do Niltinho, atacante do meia Rafinha, jogadores que dependem ainda de transferências internacionais. E a janela só será aberta neste próximo dia 11. Por outro lado, o CSA se prepara hoje em São Paulo para o jogo de amanhã pela manhã contra o Picos. CSA tem 1 ponto somente do empate contra o Vitória na Copinha, mas ainda reúne uma condição. Por exemplo, o Ibrachina tem 6 pontos, o Vitória tem 4. CSA ganhando o seu próximo compromisso também vai para 4 pontos, mas tem que torcer por um tropeço da equipe do Vitória. Se o Vitória tropeçar, os dois ficam com 4 pontos e aí vai para o critério de desempate. Chances são menores, mas ainda continuam existindo. Assim nós vamos encerrando esta edição do Canal Esportes. Deixo um grande abraço para você, muito obrigado pela companhia, pela audiência. Estaremos de volta amanhã, se Deus quiser, com nossos convidados em estúdio e também a participação dos integrantes do Timaço da Gazeta com as informações, movimentação dos clubes da capital e clubes de outras regiões de Alagoas. Um forte abraço, uma ótima terça-feira para você.